Pessoal, ontem, dia 2 de agosto, o Banco Central reduziu em 0,5 pontos percentuais a taxa Selic, a taxa básica de juros. E eu vim falar aqui no que isso afeta e a justificativa do banco para essa redução. Como isso afeta os teus investimentos e o porquê isso é tão relevante para o mercado de renda variável, tá? Então, já deixa o seu like, curta o vídeo, compartilhe e vamos direto para o assunto. Como eu disse, ontem o Banco Central reduziu em meio ponto percentual a taxa Selic, que foi de 13,75 para 13,25. E qual foi a justificativa do banco para essa redução da Selic? O banco ele segmentou a justificativa em 3 pontos. Primeiro, ambiente externo. Segundo, ambiente interno. E a justificativa em si para a redução da taxa. Vamos às características do ambiente externo. Eu deixei anotado aqui. Vamos lá. Primeiro, núcleos de países com inflação elevada. Você ainda tem, pelo caso do Covid, da pandemia, países que enfrentam inflação, porque devido à atuação atrasada do Banco Central, essa inflação ainda está persistente. Então, no ambiente externo, você ainda tem esse ambiente. Segundo ponto, resiliência do mercado de trabalho em alguns países. Isso é muito bom, porque alguns países, mesmo com a inflação alta, estão conseguindo manter o nível de emprego. Terceiro ponto, o Banco Central ainda está, de alguns países, né, ainda está trabalhando para colocar a inflação dentro da meta. Ou seja, a inflação de alguns países estão acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Então, eles ainda estão elevando a taxa de juros, a inflação está nesse ponto, eles ainda estão elevando a taxa de juros para poder ajustar essa matemática. E quarto e último ponto, que é a desaceleração da economia de forma global. Então, de uma forma geral, a economia de todos os países tem desacelerado, principalmente em ter observado isso com a China. Aí agora vamos ao ambiente doméstico. O que nós temos aqui que o banco justificou para essa queda? Vamos lá. Primeiro, o ambiente interno, não podia deixar de ter, a desaceleração econômica interna. Então, assim como no mundo inteiro, o Brasil também está enfrentando uma desaceleração econômica. Não podia ser diferente. Vamos lá, segundo ponto. Antecipa-se uma elevação da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Como é que isso funciona, pessoal? O índice IPCA ele é calculado com base nos últimos 12 meses. O que aconteceu no ano passado? No ano passado nós tivemos uma desinflação, ou seja, a inflação estava negativa. Então, o que você tem nos últimos 12 meses, você ainda tem a captura dessa inflação negativa, essa deflação. Então, conforme esses 12 meses vão acompanhando, essa deflação ela vai saindo do cálculo. Então, o Banco Central espera que essa inflação aumente com a saída dessa deflação dos últimos 12 meses. Então, esse é um ponto preocupante, porque a partir desse ponto a inflação tende a aumentar e ele espera que aumente até uns 5%. Terceiro ponto, o índice de inflação está em queda, mas acima da média. Assim como no ambiente externo, você tem aqui no Brasil uma inflação que ainda está fora da média do Banco Central. O Banco Central estabeleceu uma meta de inflação e ela ainda está acima, mesmo com a taxa de juros aos níveis atuais. Por isso que o Banco Central estava reticente em reduzir essa taxa, não era para menos. E quarto e último ponto, o comitê ressalta um cenário de alto risco para a inflação, uma preocupação muito grande com a projeção com a inflação para o nosso mercado, principalmente no setor de serviço. O que o banco está dizendo aqui? Que ele está projetando um aumento da inflação para os próximos meses, para os próximos anos. Então, principalmente no setor de serviços, que é o principal setor da nossa economia, junto com o agro. Então, você tem a retirada da deflação do IPCA dos últimos 12 meses e uma projeção da inflação. Então, não é um cenário positivo. Por isso que, mais uma vez, é por isso que o banco estava reticente em reduzir tanto essa taxa Selic, porque ele não enxerga um cenário positivo daqui para frente. E aí, agora, por fim, vamos à justificativa do banco para essa redução da taxa Selic. Vamos lá, primeiro ponto, que é a convergência da inflação para dentro da meta. Lembra que a gente acabou de falar que o IPCA está fora da meta? Então, mas conforme, por causa da taxa de juros a 13,75, essa inflação tende a cair. E é o que está acontecendo. Você tem no boletim do Banco Central, divulgado todas as segundas-feiras, o boletim do Copom, a redução do IPCA. Então você já tem, sei lá, 7 ou 8 boletins seguidos com queda do índice.
Então, é isso que o banco está dizendo aqui, que embora ainda esteja fora da meta, você tem uma reação positiva da queda desse índice. Segundo ponto, assegurar a estabilidade dos preços. Conforme você vai reduzindo a taxa Selic, você tem ali uma estabilidade, porque a taxa muito alta ela prejudica muitas empresas e ela precisa repassar isso na forma de crediário. O seu crédito fica mais caro. Então, com a redução da taxa Selic, você tem ali um conforto para as empresas manobrarem a variabilidade dos preços dos seus produtos. E terceiro ponto, suavizar as flutuações econômicas. Então, está ligado à regulação mais pelas empresas do regime de preço. Então, você mantém uma estabilidade sem esticar muito a corda para elas. E, por fim, o fomento do pleno emprego. Então, com condições econômicas melhores, você consegue contratar mais pessoas. Com crediário mais barato, você estimula o consumo. Você estimulando o consumo, as empresas vendem mais. E isso estimula as empresas a contratarem mais. E, por fim, uma ressalva que o banco fez por causa dessa queda da taxa Selic. Ele, embora ele tenha reduzido em meio ponto percentual, ele ainda vai adotar medidas contracionistas na economia. Ou seja, ele não vai sair derrubando a taxa Selic a bel prazer nas próximas reuniões. Ele vai manter essa cautela em virtude desses cenários adversos, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Mas vamos lá, no que isso beneficia a sua empresa com relação à redução da taxa Selic? Por que a bolsa reage quando essa taxa cai? É muito simples. Que o que você tem é uma relação entre enterprise value, dívida e market cap. Calma que eu vou explicar. Enterprise value é o valor da empresa, é o quanto que a empresa vale. Dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa da empresa. E aqui em cima, nessa mesma relação aqui, nessa mesma proporção, você tem o market cap, que é o valor de mercado da empresa. Então você tem, de um lado, enterprise value, que é o valor da empresa, e no outro você tem market cap, que é o valor de mercado, e a dívida líquida. Quando você aumenta a taxa Selic ou quando você reduz a taxa Selic, você mexe no endividamento da empresa. Então o que você tem? O enterprise value constante. Quando você altera a taxa Selic e reduz, você altera esse endividamento. Se você sobe a taxa Selic, você aumenta o endividamento da empresa. Se você reduz a taxa, você reduz o endividamento da empresa. Então, como você tem um enterprise value constante, o aumento do endividamento provoca uma redução do valor de mercado da empresa. Entende? Quanto mais endividada uma empresa menos valor de mercado ela possui, com base nesses indicadores. E, a contrário senso, quanto menor for o endividamento da empresa, maior será o valor de mercado. E como é que a gente vê isso? Cada dívida ela é indexada a determinados índices, seja o IPCA, seja o IPCI, IPCA, IGPM e CDI. Nossa, quase que eu não saio. Então, o CDI, que é o que eu vou me basear agora, ele é ligado diretamente à Selic. Então, se você sobe a Selic, você sobe também o CDI. Se você sobe o CDI, você sobe toda a dívida da empresa atrelada a esse índice. Entende por que a taxa Selic é tão observada pelo mercado? Então, vamos lá, mais uma vez, isso aqui é confuso mesmo. Você tem um endividamento da empresa ligado a determinado índice, ao CDI, ok? O CDI é ligado à Selic. Se você aumenta a Selic, você aumenta o CDI. Se você aumenta o CDI, você aumenta o endividamento da empresa. Se você aumenta o endividamento da empresa, você reduz o valor de mercado dela. Ou seja, você provoca uma queda da empresa na Bolsa Brasileira. E isso vale para qualquer país, tá? Isso não é exclusivo do Brasil. É por isso que o mercado ele observa tanto essas flutuações da taxa Selic. Ok? Espero ter ajudado. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, curta, compartilhe, deixe o seu like, é muito importante para mim. E espero ter agregado para você. Abraço!